você é o melhor de Deus nessa terra. Não importa o que você já fez ou deixou de fazer, não importa o teu passado, não importa a história da sua família, não importa se você já foi ou é um abusador, ou se você já foi abusado, você é o melhor de Deus nessa terra. Não importa se você já foi ou tem sido um alcoólatra, um dependente químico, eu quero declarar nesta noite, eu quero que você saia daqui nesta noite com essa verdade impregnada no seu coração, na tua mente e no teu subconsciente, que você é o melhor de Deus e Deus não abre mão de você. Não se entregue para as drogas, não se entregue para a prostituição, não se entregue para a preguiça ou procrastinação, não entregue os pontos. Não entre em depressão, não entre na síndrome do pânico, não pense em desistir da vida, não pense em tirar a sua própria vida, porque você continua, apesar dos apesares, independente do que já aconteceu ou vem acontecer, você continua sendo o melhor de Deus nessa terra. Isso não tem a ver com o dinheiro que você tem ou deixa de ter, isso não tem a ver com o carro que você tem, com a casa que você mora, ou a região, ou a roupa que você se veste. Deus fez você com um valor ímpar. Deus nos criou imagem e semelhança dele. Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26, diz assim: então disse Deus. Quem disse? Quem disse? Deus. O que Deus disse? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não fez você parecido com nenhum pássaro. Deus até nos compara com uma águia, mas Ele não nos fez parecido com a águia. Deus não nos fez parecido com o tigre, com o leão. Deus nos fez a imagem e semelhança dEle. Preste atenção. Se Deus não fez nós parecido com alguma outra coisa, é porque não existia nada melhor para Ele fazer nós parecidos a não ser a sua própria imagem. É importante nós entendermos isso, irmãos. Caímos em pecado, cedemos a tentações e recebemos acusações ou desdenho, e acreditamos nessas palavras malignas por falta de conhecimento da palavra de Deus. Quando o homem ou a mulher entende quem ele é, tudo muda na vida dele. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e o soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Nós só nos tornamos um ser vivente, porque Deus soprou o seu fôlego de vida em nossa narina. O que estava dentro de Deus passou a existir dentro de você. Aleluia! A vida que estava em Deus passou a se mover no seu corpo. Você não é essa matéria é pó. Veio do pó e para o pó vai voltar. Você é o sopro de Deus se movendo nessa terra. Aleluia! Diga: eu sou o Espírito de Deus se movendo nessa terra. É isso que nós somos. Nós não acreditamos em espíritos, mas nós somos um espírito. É importante nós entendermos isso. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, parte B, Paulo escreve: nós, porém, temos a mente de Cristo. Você não tem a mente do macaco, você tem a mente de Cristo. Domingo pela manhã eu compartilhei o testemunho rápido do pastor e doutor Miles Moore, que já está na glória com o Senhor Jesus Cristo. Mas o pastor Miles, ele era de pele negra, muito escuro, mas muito escuro mesmo. Morava nas Bahamas, nasceu nas Bahamas. Uma família muito pobre, de maré. Ele contava a história dele. Ele dizia: nós dormíamos com os ratos, eu e meus 11 irmãos, em um barraco. Não tinha cama, era um colchão no chão, em cima da madeira. E um dia,
Ainda criança, eu retornei da escola muito triste. Minha mãe percebeu, ele disse. Ela percebeu que eu estava triste, ela perguntou por quê. E eu disse para minha mãe, o professor disse, que eu tenho a mente de macaco, que eu não consigo entender nada, eu não aprendo nada, eu sou o pior aluno da sala. A mãe dele chamou ele contava e disse: filho, você não é isso, você tem a mente de Cristo, pegue esse texto e decore. E ele dizia, naquela época, na minha casa não tinha energia, a gente pegava uma vela, um candeeiro, e eu ficava até altas horas decorando aquele versículo. E a história dele se resume da seguinte maneira: semanas depois, ele passou a ser o melhor aluno da sala de aula. Dr. Myers cresceu, se formou nas melhores universidades americanas, escreveu dezenas e dezenas de livros em diversas línguas, se tornou conselheiro de presidentes. Quando ele faleceu, e diversas vezes recebemos ele em São Paulo, na nossa igreja, ele tinha 4 aeronaves para atender a equipe dele no mundo afora. Se tornou um homem bilionário, com os seus livros, com as suas palestras. E um dia ele contou o seguinte: foi convidado para ministrar na Alemanha. Quando ele chegou no aeroporto da Alemanha, tinha um outdoor enorme com a foto dele e divulgando a palestra e os seus livros. Quando ele entrou no carro e foi em direção ao hotel, nas avenidas, muitos outdoors, na televisão, propaganda. Chegou o dia do evento. Ele sempre teve o hábito de autografar os seus livros no final das suas palestras. A gente colocava uma mesa, uma cadeira, copo com água, e ele ficava horas autografando os seus livros. E ele contava que no final daquela palestra na Alemanha, uma fila enorme se formou, e ele autografando sentado. De repente chegou um senhor de idade, com uma bengala e um monte de livro dele. E ele ficou constrangido, já era uma pessoa de idade, com a bengala na mão, fraco. Ele se levantou e disse: por favor, senhor, sente-se. O senhor disse: não, é o senhor que deve ficar sentado. Ele disse: imagina, olha o senhor com esses livros, me dê esse livro aqui, sente-se por favor. E o senhorzinho disse: não, por favor, não vou sentar jamais. E ele sentou. E o senhor disse: você é das Bahamas? Ele disse: sou. Ele disse: você estudou na escola tal? Ele disse: sim. O senhorzinho disse: você teve um professor por nome tal? Ele disse: tive sim, nem lembrava mais, mas tive sim. Ele disse: esse professor um dia disse para você que você tinha mente de macaco, que você não ia ser ninguém na vida, que você não aprendia nada. Ele disse: é verdade, é verdade, falou mesmo. Ele disse: aquele professor fui eu. Eu me aposentei, voltei para a minha nação, e os seus livros têm mudado a minha história. Eu tenho aprendido muito com seus livros. Eu tenho todos eles, fiz questão de trazer todos, e quero o lançamento. Irmãos, você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que a sociedade rotula você dizendo que você é. Você é a imagem e semelhança de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Coloque a mão na sua cabeça e diga: eu tenho. Aleluia. Diga: eu tenho a mente de Cristo. Diga: os meus filhos têm a mente de Cristo. Declare isso sobre os seus filhos. Irmãos e irmãs, você nasceu para a grandeza. Declare, diga: eu nasci para a grandeza. Muitas vezes nós temos dificuldade de fazer essas declarações ao nosso respeito, mas declare sem medo. Eu estou aqui como boca de Deus para declarar sobre a tua vida. Declare, diga assim: eu nasci para a grandeza. Mais uma vez: eu nasci para a grandeza. Somente vocês no 3 bem forte. 1, 2, 3. Eu nasci para a grandeza. Outra vez. Eu nasci
para a grandeza. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Você nasceu para a grandeza e não para a mediocridade. Você foi criado para a saúde e não para a doença. Você está na terra para o sucesso e não para o fracasso. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Aleluia, aleluia. Você está aqui nessa terra para o sucesso e não para o fracasso. Você não nasceu e Deus não te criou para ser envergonhado, humilhado e desprezado, não. Você foi chamado para a grandeza, e a sua grandeza independe do que você tem. A sua grandeza independe de onde você mora. A sua grandeza independe da sua história familiar. Você nasceu grande, você tem a mente de Cristo, você é imagem e semelhança de Cristo, e você vai morar eternamente com Cristo. Aleluia, aleluia. Diga comigo assim, repita sem medo de ser feliz. Diga: eu estou na terra para o sucesso. Eu estou na terra para o sucesso. Você é aquilo que você declara ser. Diga: eu estou na terra para o sucesso. Pastor, mas eu acho que eu me sinto arrogante quando eu falo. Não é só você que nasceu para o sucesso. Não é só você que está na terra para o sucesso. São todos os seres humanos. Mas você só vai reconhecer que o outro nasceu para o sucesso se você reconhecer que você nasceu para o sucesso. Porque nós julgamos as pessoas de acordo com o que nós somos. Você valoriza as pessoas de acordo com o valor que você dá a você mesmo. Quando você se valoriza, você valoriza todo mundo. Quando você acredita em você, você acredita em todas as pessoas. Mas quando você é um mentiroso, você acha que todos são mentirosos. Quando você é infiel, você acha que todos são infiéis. Quando você fala mal das pessoas, você acha que todo mundo fala mal de você. Quando você não acredita no seu potencial, você não acredita no potencial de ninguém. Ei, declare em nome de Jesus. Diga: eu estou na terra para o sucesso, em nome de Jesus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e declara. Diga: você está aqui nessa terra para o sucesso, em nome de Jesus. Você foi criado para a abundância e a felicidade, não para a pobreza, não para a decepção. Você foi projetado para a estima e a dignidade, a realização, e não para a vergonha, o abuso ou falência. Não. Em nome de Jesus, a falência e o abuso não faz parte da sua vida, não faz parte da sua família. Você faz parte do sucesso, da prosperidade, da abundância. Você faz parte do reino de Deus, em nome de Jesus. Você recebe, diga glória a Deus. Hoje, em nome de Jesus, o seu valor realmente renascerá. Em nome de Jesus, o seu valor realmente renascerá. Você ficará equilibrado em vez de tenso, irmãos. Você não precisa viver tenso por nada nessa vida. Você precisa viver uma vida equilibrada. O nosso Deus é equilibrado. O nosso Deus nunca perdeu uma batalha. O nosso Deus nunca é pego de surpresa. O nosso Deus nunca foi decepcionado e nunca decepcionou ninguém. É esse Deus que é o teu abrigo. É esse Deus que é o teu refúgio sempre. Descansa em Deus. Ande tranquilo em águas tranquilas, em verdes pastos. Descansa no Senhor. Ele está com você. Você não viverá uma vida tensa, mas terá uma vida equilibrada em nome de Jesus. Você viverá confiante em vez de medroso. Você viverá orientado em vez de confuso. Quantas pessoas confusas nessa vida. Não sabe se casa ou se compra uma bicicleta. Não sabe se fica ou se vai embora. Toda hora muda de ideia. Não, meus irmãos, não faça isso não. Você não nasceu para isso não. Você tem um Deus que conhece todas as coisas, está em todos os lugares, é onisciente, onipresente, onipotente. Dependa desse Deus, converse com esse Deus, dialogue com o Espírito Santo, fale com o Espírito Santo, caminhe com o Espírito Santo, vá trabalhar com o Espírito Santo, volte para casa com o Espírito Santo, durma com o Espírito Santo, acorde com o Espírito Santo, e Ele vai te orientar em todos os seus caminhos. Acredite, Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Muitos de nós, antes de sermos crentes na pessoa do Senhor Jesus Cristo, acreditávamos no anjo da guarda. Alguns acendiam vela para o anjo, pegavam uma vela enorme, acendia. Se converteu agora, não acredita mais no poder dos anjos.
Deus dá ordem, é Deus que dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Não estou falando para você acender vela para anjo. Não estou falando para você idolatrar anjo. Nós adoramos somente o nosso Deus, o Senhor e Salvador, o Rei da glória, o Rei da vida, o Rei da cura. Nosso louvor, nossa adoração, a nossa vida, a nossa devoção é para o Rei da glória. E o Rei da glória dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Ai, pastor, eu não preciso de anjo, já tenho Deus. É? Vamos para a Bíblia? A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, ele foi levado ao deserto pelo Espírito. E lá no deserto, a Bíblia diz que Deus deu ordem aos seus anjos para alimentar, para suprir, para atender todas as necessidades do Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor Jesus Cristo foi servido por anjos, por que você não vai ser? Hã? Segura essa. Preste atenção. Você viverá orientado e não confuso, entusiasta em vez de deprimido, cheio de força em vez de cansado ou enfadado, perdoará a si mesmo e não viverá uma vida de condenação. O que tem de gente cansada, mas não é cansaço físico, é cansaço na alma. Tem gente que acorda já cansado. Se ele pudesse, onde encontra uma parede, encosta. Final de semana está cansado, vem para a igreja carregado, empurrado. O problema não é estar no físico, não é a jornada de trabalho, é na alma. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, fala para o teu irmão, espera no Senhor, confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, que você vai voar alto como as águias, você vai correr e não vai se cansar, você viverá uma vida abundante, você viverá uma vida triunfante, em nome de Jesus. Glória a Deus. 3 passos para você viver uma vida de valor. Primeiro, anote. Você nasceu para manifestar Deus na forma humana. Uau! Você nasceu para manifestar Deus na forma humana. Você pode sair deste culto dizendo, Deus falou comigo. E você pode dizer, não senti nada. Se Deus falou com você, quem é que está ministrando aqui na frente? Quem cantou aqui na frente? Foi humanos, usado por Deus. Nós estamos aqui, manifestando Deus em forma humana. Deus é abstrato, cadê Deus? Cadê Deus? Deus é abstrato. Cristo em vós, a esperança da glória. Lá na empresa, quando está indo trabalhar, não é o Luiz que está indo para o restaurante, é Deus que vai lá para o restaurante. Você pega o seu carro, está indo para casa, não é você, é Deus que está dentro do seu carro. Só que Deus é Espírito, Ele precisa de um corpo para habitar. Então diga comigo, eu nasci para manifestar Deus na forma humana. Preste atenção, gente. Você não está representando um macaco, você não está representando um cachorro, você não está representando um pássaro, você não está representando, você está representando Deus na forma humana. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Quando você descobrir que Deus está em você e com você, e aceitar o fato de que você veio dele e é feito à semelhança divina, você se tornará a pessoa divina, a qual o Senhor Deus planejou que fosse. Irmãos, você tem que chegar nos ambientes e as pessoas têm que se alegrar, porque onde Deus está, a alegria habita. Aleluia. Você tem que chegar num lugar e a paz chegar, porque o nosso Deus é o príncipe da paz, aleluia. Você tem que chegar na empresa e lá chega a solução que eles tanto esperavam, porque Deus sabe todas as coisas e Deus age através de você, meu irmão. Irmãos, o povo de Deus era para ser o povo mais próspero financeiramente da face da terra. Porque você tem um Deus que sabe de todas as coisas, está em todos os lugares e é onipotente, todo o poder Ele detém. Era só a gente depender desse Deus. Você realmente se tornará a manifestação de Deus. Seu desejo serão a expressão dos desejos de Deus por seu intermédio. Suas ambições se tornarão o resultado das ambições de Deus dentro de você. Você se tornará um milagre vivo com o poder de Deus operando através de você e em você, meu irmão.
Queridos, tome posse. Sabe quando você vai descobrir que tomou posse dessa verdade? No dia que você vê o enfermo e orar pelo enfermo, não esperar chamar o pastor. No dia que você vê o demônio se manifestar e você vai para cima e diz: demônio, sai daqui, e não ligar para o pastor. Porque o Deus que age no pastor e através do pastor, age em você e através de você, velho. Deus não fechou exclusividade com Isaac Gomes. Deus não fechou exclusividade com Irau Jovelino. Deus fechou exclusividade com todos aqueles que reconhecem o seu valor e que entendem que é a imagem e semelhança de Deus e que o Espírito de Deus habita nele. Aleluia. Abre a tua boca e deixa Deus te usar. Irmãos, nós estamos na zona norte da cidade. 60% da população dessa cidade mora nessa região. Irmãos, nós podemos ser a igreja mais populosa dessa cidade. É só você abrir a sua boca. Sabe quantas pessoas moram na rua que você mora? Sabe quantas pessoas você tem contato todo santo dia, mas você não fala nada de Deus, você não manifesta nem o poder de Deus, e as pessoas estão indo para o inferno, as pessoas estão morrendo, estão usando droga na sua frente, tem biqueira no lado da sua casa, você prefere ligar para a polícia, tem o funk, tem uma biqueira na porta da sua casa, você prefere usar as vias naturais do que usar o poder de Deus que habita em você. Vai para cima, velho. Vai para cima, acredita, porque Deus acredita em você. Você será, quando você entender isso, você será Deus em ação. Diga: eu sou. Diga: eu sou Deus em ação nessa terra. Você não pode temer nada. Você descobre que seu valor é semelhante ao dele. Você vai pensar, falar e agir como alguém de valor. Não aceite ninguém diminuir você. Não aceite ninguém colocar você para baixo, porque o seu dono já colocou o selo de valor em você. Aleluia. Não é outro produto que coloca o valor no produto, é o dono do produto que determina o valor do produto. E o nosso dono já determinou o nosso valor. Ele nos comprou com seu sangue precioso. Ele deu seu único filho para morrer no nosso lugar. Você tem um valor, meu irmão, que Satanás tem medo do valor que está em você. Satanás tem medo do poder que está dentro de você. Satanás tem medo do Deus que habita em você. Aleluia, creia. À medida que você for descobrindo o seu valor e aprender a estimar e apreciar a si mesmo, porque o Senhor habita em você, torna-se uma influência positiva e inspiradora no seu lar, na sua comunidade e no mundo. Não existe possibilidade para voltar a ser negativo ou desanimado em qualquer circunstância, quando há tanta evidência de que foi criado com um propósito divino, como ser divino. Meu irmão, fala para depressão: show depressão, aqui você não tem espaço, velho. Show síndrome do pânico, na minha vida você não tem espaço, na minha casa você não tem espaço. Show desânimo, aqui você não tem espaço, porque aqui habita o próprio Deus. Aleluia. Diga: a minha casa. Diga: a minha casa é um verdadeiro pedacinho dos céus. Salmos 8:5 diz: contudo, olha aqui o que a Bíblia diz: contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Sabe o que a Bíblia está dizendo? O salmista está dizendo que Deus nos criou um pouco abaixo dele. Você nunca vai ser igual ou maior que Deus. Satanás tentou e se deu mal, mas Deus nos criou um pouco abaixo. Faz assim comigo, ó. Faz assim profeticamente. Faz assim, ó. Um pouquinho só eu sou abaixo de Deus. Faz assim, faz aí. Você não está crendo não na palavra? Faz assim, ó. Diga: eu sou um pouquinho só. Assim, ó. Um pouquinho só abaixo de Deus. Rapaz, você é demais. Segunda coisa que eu gostaria que você aprendesse: compartilhe a vida de Deus através de você, irmão. Compartilhe a vida de Deus através de você. Efésios capítulo 4, versículo 6. Existe somente um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. Olha aqui, irmãos, ouça o que eu estou lendo. Veja o que está na Bíblia Sagrada. Um só Deus. Diga: um só Deus. Diga: um só Deus e Pai de todos, que é sobre... Tem alguém aí? Que é sobre? Por meio de?
e em? Então Ele está em você. E Ele é por meio de você. Ele age em você, através de você. Para de se diminuir, velho. Para. Deus acredita em você. Quando descobrimos o preço que Deus pagou por nós, então descobriremos o valor verdadeiro de cada ser humano. Deus vive em você e por seu intermédio, a fim de compartilhar o seu modo de vida com outras pessoas. Irmãos, ouça isso aqui: somos salvos para salvar outros. Diga, eu fui salvo. Diga, eu fui salvo para salvar outros. Você percebeu que a gente tem dificuldade de acreditar na gente? Se eu mandar você falar para o outro, você fala de boca cheia. Mas como eu estou falando para você falar na primeira pessoa, você tem medo de falar. Precisamos destruir esse monstro que está dentro de nós, nos arrebentando. Somos salvos. Diga, eu fui salvo. Diga, eu fui salvo. Acredite você. Diga, eu fui salvo para salvar os outros. Eu fui erguido para erguer os outros. Eu sou abençoado a fim de abençoar outras pessoas. Diga, eu sou um canal de bênção. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Se você semear salvação, você vai colher salvação para toda a sua família. Se você ministrar paz na empresa, por onde você passar, você vai colher paz. O que você plantar, isso também será a sua colheita. Se você semeia amor e gentileza, isso é o que você colhe. Se você semear julgamento e condenação, você será julgado e condenado pelas pessoas. Lucas capítulo 6, 38. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Cuidado com o que você fala a respeito das outras pessoas. Mateus 5, 7. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Preste atenção, já estou terminando. O tipo de semente que você semeia nos outros é o tipo de semente que ceifará para você mesmo. Uau! O tipo de semente que você semeia nos outros é o tipo de semente que ceifará para você mesmo. Esse princípio tem erguido todos aqueles que já descobriram esse princípio. Esse é o sistema de valores de Deus. 3 e último, você quer viver uma vida de valor? Quando você entender isso, você vai produzir nas pessoas sucesso, valor. Você vai agregar e nunca tirar. Você vai ligar para dar e nunca para pedir. As pessoas vão desejar estar perto de você. Pessoas vão pagar para você estar lá. Eu falei aqui de Fernando de Noronha, muitos falaram, uau. Pois é, pagaram para eu e minha esposa ir. É uma viagem cara, é mais caro do que ir para fora do Brasil. Tudo lá é muito caro, tudo pago. Para a gente fazer um casamento que não durou 10 minutos, porque foi na areia da praia, coisa rápida. Investiram dinheiro. Pessoas pagam para almoçar comigo. Pagam para almoçar comigo. Pessoas saem de outras cidades para vir aqui tomar um café de 10 minutos comigo. Pessoas saem de outra cidade, passam aqui em Bragança e me pegam para levar a outra cidade para eu ficar no hotel com eles. Você precisa descobrir o seu valor. Você não nasceu para ficar mendigando emprego. Você nasceu para ser bem pago, porque ninguém quer perder você na empresa. Preste atenção, queridos. Preste atenção. Você tem que agregar valor. O sistema de valores de Deus é captado nas linhas a seguir para o benefício de quem quiser ter sucesso na vida. Primeiro, encontre uma ferida e sária. Encontre um problema e resolva. Na maioria das vezes nós ficamos procurando pessoas que resolvam o nosso problema. Busque resolver problemas de outras pessoas. Quem quer ganhar bem aí? Quem gostaria de ganhar 10, 20, 30, 50 mil, 100 mil por mês? Resolva problemas de pessoas. Não fuja do problema, procure o problema e solucione-o.
O dinheiro, preste atenção, é uma recompensa para quem sabe resolver problemas. Você está entendendo? Chega na empresa e fica olhando, veja onde tem um problema que ninguém está resolvendo e seja a solução desse problema. Ande na rua vendo as necessidades das pessoas e tente supri-las. Aprenda. Encontre uma ferida e sare-a. Encontre um desejo e satisfaça-o. Encontre um problema e solucione-o. Você é solução e não problema. Esses princípios já produziu milhares de pessoas bem-sucedidas. Você poderá descobri-lo e aplicá-lo à vida quando descobrir que cada ser humano, inclusive você, tem valor infinito para Deus. Você tem. Diga comigo assim: eu tenho um valor infinito para Deus. Você tem. Você tem. Se você guardar isso no seu coração, meus irmãos, minhas irmãs, e viver essas verdades, terá noção do preço que Jesus Cristo pagou para redimir cada ser humano. Você descobrirá o princípio que vai abençoá-lo quando abençoar os outros. Experimentará a cura na sua vida à medida que compartilhar a cura com as pessoas que dela necessita. Por isso que eu falo para você testemunhar. Quando você compartilha a cura, você proporciona a cura na vida de outras pessoas. Quando você testemunha o que Deus fez na sua vida, você proporciona milagre na vida de outras pessoas. Quando eu falo que sou pago para ir a lugares, eu estou proporcionando fé no teu coração, para você ser pago a ir a lugares, a empresas também, a ser convidado também, em nome de Jesus. Entenda isso. E para nós terminarmos, você somente poderá vencer se ajudar outros a vencerem. Quem quer vencer na vida aí? Ajude outros a vencerem. Nunca tente puxar o tapete de ninguém. O sol, quando nasce, nasce para todo mundo. A chuva veio hoje para todos os Bragantinos, para os trabalhadores e para os preguiçosos. Para todos. Deus tem bênção para todo mundo. Para a sua loja ser bem sucedida, você não precisa desejar que a loja do outro venha à falência. Para você construir a sua casa, você não precisa querer destruir a casa de ninguém. Para o seu ministério ser bem sucedido, você não precisa falar mal de ministério de ninguém. Para o seu casamento ser abençoado, você não precisa amaldiçoar casamento de ninguém. Aprenda a abençoar, aprenda a ser um abençoador, aprenda a ajudar pessoas. Lucas capítulo 6, 38, parte A. Dê-lhe e será dado, uma boa medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: tudo quanto você dá, mais disso será dado a você. Pronto, está resolvido. De tudo que você dá para alguém, será dado numa medida recalcada para você. Fica falando mal dos outros, você acha que ninguém fala de você? Fica pensando mal dos outros, você acha que ninguém pensa de você? Por isso que a gente tem que buscar ter coração puro, mãos limpas. Nós só vamos agir assim quando entendermos o valor que Deus dá a cada pessoa. Se coloque de pé, por gentileza.